Senhor Jesus, amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, o Salmo 119. Salmo 119. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 97 a 104. Versículos 97 a 104 do Salmo 119. Vocês estão comigo? O texto sagrado diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. E até aqui o texto sagrado da leitura de hoje. Eu peço aos meus irmãos que curvem a fronte e falemos com Deus nesta manhã. Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado porque tu nos reúnes aqui em teu nome, sob tua proteção, nesta comunhão que é do Espírito Santo, a fim de que nela sejamos visitados por ti, abençoados por tua palavra. Suplicamos neste momento, Senhor, que tu continuas a receber-nos por meio de Jesus e ao culto que viemos te oferecer, e ora o fazemos com a Escritura Sagrada. Dá-nos entendimento espiritual, dá-nos uma compreensão acurada, a fim de que tenhamos em nós a tua palavra e a fim de que possamos vivê-la para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Pois bem, meus irmãos, em nossa caminhada através do Salmo 119, nós chegamos à 13ª estrofe. A 13ª estrofe tem os seus 8 versículos iniciados com a letra hebraica Men. Os meus irmãos sabem que nós estamos lendo um salmo acróstico. É o maior salmo do livro e o maior capítulo da Bíblia, como os meus irmãos bem sabem. Nesta 8ª de versículos, a nota que sobressai é a do avanço do caráter do homem de Deus. O servo de Deus está se tornando, digamos, mais forte, mais firme, e também está se tornando mais feliz. Ele está certo de que Deus o tem abençoado. Ele tem crescido em sabedoria, tem, inclusive, excedido aqueles que deveriam lhe ser exemplo. O discernimento do homem de Deus está agora mais acurado do que nunca, sua mente, eu diria, está mais sóbria, e os frutos da santificação operada pelo Espírito de Deus estão agora sendo colhidos pelo cantor de Israel. O salmista, eu lembro aos meus irmãos, ele já havia, digamos, suplicado a Deus que lhe ensinasse os seus decretos. Vocês se recordam disso? Isso está lá no versículo 12, por exemplo. Veja lá comigo,
bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Lá no versículo 12, vai acompanhando comigo, por favor. Ele também havia suplicado a Deus que desvendasse os seus olhos para que ele contemplasse as maravilhas da lei de Deus. Isso está no versículo 18, você pode acompanhar. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Veja também que ele continuou insistindo em sua oração: ensina-me os teus decretos. Isso está na sua oração do versículo 26, se você puder acompanhar comigo. Também você pode acompanhar esta mesma oração no versículo 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. E também no versículo 64. Versículo 64, nós temos alguma coisa parecida, não é? Ensina-me os teus decretos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Lá no versículo 34, volte comigo, ele clamou dizendo: dá-me entendimento. Versículo 34, dá-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração, a cumprirei. E lá no versículo 66, ele disse ainda: ensina-me bom juízo e conhecimento. Ensina-me bom juízo e conhecimento. Você percebe que o salmista insiste em ser um aluno da escola do Senhor. E ele, de fato, está querendo permanecer matriculado, né, no curso da sabedoria divina. Percebam comigo também que essa insistente oração para conhecer e para praticar os decretos de Deus, claro que só pode surgir do anelo que o salmista tinha por esses decretos. Claro, as coisas são sempre assim. Nós suplicamos com insistência a Deus pelas coisas que mais ardentemente desejamos. E o que o salmista mais desejava, senão conhecer a palavra de Deus? Veja que ele já havia dito, por exemplo, no versículo 20, acompanha comigo no versículo 20, ele já tinha dito assim, consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Senhor, eu estou consumido de tanto desejar a tua palavra. Olha o que ele disse também no versículo 40. Me acompanha, por favor, nesse sentido. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Eu tenho suspirado pelos seus preceitos. A minha alma tem sido consumida pelo desejo de conhecer a tua palavra. A palavra de Deus para o cantor de Israel era uma palavra valiosíssima. Tanto que ele disse no versículo 72, me acompanhe, por favor. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. E ele disse noutra ocasião que a palavra de Deus era o seu prazer. Olha o que está no versículo 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer. Agora, junte tudo isso e você vai concluir comigo que aquilo que é objeto dos nossos anelos será também objeto das nossas frequentes, insistentes orações. Você já viu isso? Aquilo que você mais deseja é exatamente aquilo que você mais pede a Deus. O homem de Deus desejava os decretos de Deus mais do que todas as coisas. Esses decretos lhe eram valiosíssimos e por isso eles eram objeto de suas mais pungentes súplicas, mais insistentes orações. É nesse contexto de busca e de anelo pela lei de Deus que o salmista já havia, inclusive, reconhecido a utilidade dos sofrimentos. Ele já havia reconhecido a instrumentalidade dos seus próprios sofrimentos nas mãos de Deus. Isso só pode acontecer nesse contexto de amor pela lei, de anelo pela lei, de súplica pelo conhecimento da lei. No versículo 67,
Você pode acompanhar comigo relendo esses textos e versículo 71. O verso 67 diz: antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ele está vendo a utilidade da aflição, não é? E o versículo 71 ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. É claro que ele não está dizendo que a aflição é em si mesmo boa. A aflição é aflitiva. A aflição faz sofrer. E o sofrimento causa dor, não é? E essas coisas não podem ser boas em si mesmas, mas o amor do salmista pela palavra de Deus era tal que ele então viu que Deus havia usado para o seu bem, no fim das contas, e aquilo tinha sido de alguma forma um instrumento de Deus, tinha sido útil nas mãos de Deus para que ele viesse a conformar-se com os mandamentos do Senhor. Então, olha o que nós temos até aqui a título de introdução que digo para os meus irmãos. O salmista ora insistentemente para conhecer e viver os mandamentos de Deus. Por que ele faz isso? Porque ele deseja esta vida conformada à vontade de Deus, exposta nos preceitos do Senhor. Ele tanto quer isso, tanto deseja isso e ora por isso que ele chegou a ver até mesmo a boa mão de Deus, a bondade de Deus em lhe guiar pelo caminho até da aflição para conformá-lo à palavra de Deus. E frente a estas orações, a estes anelos e a estas experiências da vida, inclusive as aflições da vida, então chegou o momento do salmista colher os frutos aprazíveis da santidade. Deus responde às nossas orações. Verdade que estas respostas nem sempre são imediatas. E eu diria para os meus irmãos que na maioria das vezes a resposta não é imediata. As respostas das nossas orações são sentidas na perseverança de nossa caminhada com Deus. Mas sempre chega o momento de você experimentar a boa mão de Deus, você colher os frutos aprazíveis da santidade. E são exatamente esses frutos aprazíveis de santidade, como eu chamo aqui, que constituem o tema da nossa estrofe. Quero saber se vocês estão me entendendo até aqui. A 13ª estrofe, ela também pode ser dividida para nós lermos de forma mais didática em duas sessões, né? A primeira sessão, consistente ali dos versículos 97 a 100, e a segunda a partir do versículo 101 até o versículo 104. O que nós temos na primeira sessão, na primeira parte, nos primeiros 4 versículos da estrofe, versículos 97 a 100? O que nós temos aqui é o salmista reconhecendo o poder de Deus em torná-lo sábio. É isso que nós temos nos primeiros 4 versículos. É isso que predomina na passagem. Na segunda sessão, na segunda parte dessa estrofe, aqui nós estamos com os versículos 101 a 104, o que predomina na passagem é a indicação dos efeitos daquela sabedoria que foi alegada na sessão anterior. Então, na primeira parte, o salmista diz: Deus me tem feito sábio, Deus tem respondido às minhas orações, e tem respondido às minhas orações de uma maneira excelente e excedente. Inesperada até, como pretendo mostrar para vocês. Mas na segunda parte da nossa estrofe, nós temos então as provas, as demonstrações práticas de que aquelas alegações da parte anterior são verídicas. Quero saber se vocês entenderam. Sim ou não? Então vamos ao texto. Vamos lá. Eu estou aqui com os versículos 97 a 100. Estou considerando que esta é a primeira parte da nossa estrofe e estou dizendo que aqui o salmista diz que Deus é poderoso para tornar um crente sábio. Olha como é que a estrofe começa. Com uma exclamação, né? Quanto amo a tua lei. Quanto amo a tua lei. Tem uma exclamação aqui.
E, na verdade, meus irmãos, nós temos grandes e muitas razões para amarmos a lei de Deus. Primeiro, nós amamos a lei de Deus pelo que a lei de Deus é. A lei de Deus é a expressão do ser de Deus, da vontade de Deus, dos atributos de Deus. Então, o Deus justo, claro, só poderia proclamar uma lei justa. Um Deus bondoso também, né? Só poderia proclamar uma lei bondosa. Um Deus santo só proclamaria uma lei santa. É por isso que o apóstolo disse que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ele disse em Romanos capítulo 7, versículo 12, ele também disse naquele mesmo capítulo, no versículo 14, que a lei é espiritual. Então nós amamos a lei pelo que a lei de Deus é. A lei de Deus é a expressão do ser de Deus. Segundo, nós amamos a lei pelos modos como Deus a usa. Nós amamos a lei pelos modos como Deus a usa. E aqui eu quero relembrar para os meus irmãos que, tanto para reformados como para luteranos, se ouve falar a respeito do tríplice uso da lei. Não sei se vocês estão lembrados disso, mas convém avivar isso na nossa memória. Veja, no primeiro momento, nós amamos a lei pelo modo como Deus a usa para nos despir de toda e qualquer justiça própria. É esse sentido que tem sido chamado por luteranos e reformados de uso pedagógico da lei. Para os luteranos, esse uso é especialmente importante. Foi dito, talvez, como o uso mais importante da lei. O uso de nos despir de qualquer justiça própria. De fato, foi isso que o apóstolo disse em vários lugares. Eu quero mencionar somente Gálatas, capítulo 3, versículo 22, que diz: a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Josafá, eu acho que tem uma microfonia aqui. A Escritura, disse o apóstolo, encerrou tudo sob o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Isso está em Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Ele disse no versículo 24, não é? A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, perceba aqui comigo que nós estamos diante do uso pedagógico da lei. A lei é um instrumento nas mãos de Deus a fim de nos despir da justiça própria e nos conduzir a Jesus Cristo para, confiados somente nele, sermos justificados. Nós amamos a lei porque a lei também tem um uso didático. Isso é chamado de uso didático, porque a lei é um instrumento de Deus para a nossa santificação. É um uso didático, ou também chamado de uso normativo. Didático ou normativo. A lei é instrumento de Deus para a nossa santificação e, nesse sentido, a lei se torna a norma da vida do crente. E por isso que isso é chamado de uso didático. E também, num terceiro sentido, num terceiro uso da lei de Deus, a lei de Deus é também necessária no âmbito da graça comum. Isso tem sido chamado de uso civil ou político da lei. Nesse sentido, a lei de Deus é usada pelo Senhor para restringir o pecado no mundo e por isso ela está no âmbito da graça comum. Então, veja que nós temos um tríplice uso da lei. Um uso pedagógico, a lei é o aio que nos leva a Cristo para encontrarmos justiça somente nele. A lei também tem um sentido normativo, né? Um sentido normativo, um sentido didático. A lei é a norma que nos ensina a viver
à luz da vontade de Deus. E por fim, nesse ambiente mais lato, no âmbito da graça comum, a lei de Deus tem sido usada pelo Senhor para refrear o pecado, para restringir o pecado no mundo. E de fato, meus irmãos, se é verdade que nas últimas décadas o Brasil, a República Federativa do Brasil, tem se afastado das bases cristãs judaicas, não é? E tem talvez caminhado por uma espécie de laicismo, um laicismo que é contrário à ideia de todas as religiões, ou especificamente da fé cristã. É verdade também que ainda hoje nós continuamos bradando e tentando influenciar o Estado brasileiro com base no postulado da lei. Isso foi estabelecido, ou pelo menos reconhecido, na época da Reforma Protestante. Então, nós temos muitas e grandes razões para amarmos a lei de Deus. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Primeiro, pelo que a lei de Deus é. Segundo, pelos modos maravilhosos como Deus usa a sua palavra. Terceiro, ainda acrescentaria para os meus irmãos que nós podemos amar a lei por sua beleza. E se você quiser conhecer a beleza da lei de Deus, então olhe para Jesus Cristo, o homem que a incorporou, o homem que a viveu, o homem que a cumpriu. Então, não há como não amar a lei de Deus a partir da contemplação da vida de Jesus Cristo, o homem perfeito. Jesus Cristo era a lei vivida, experimentada, encarnada. Então, se você admira a vida de Jesus Cristo, se para você ele de fato foi o homem perfeito que foi, se você é capaz de reconhecer isso, isso só pode levar você a amar a lei. A lei é santa, justa, boa. Pelo que ela é, nós a amamos. Deus a usa para razões maravilhosas e ela é bela. A vida que a reflete é admirável. E quem nos mostra isso é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? A lei, portanto, não é de modo algum antagônica ao Evangelho. Então, vamos fazer aqui um confronto entre lei e Evangelho. Não há como confrontar. Aqui cabe aquilo que Spurgeon disse a respeito da responsabilidade humana e da soberania de Deus. Alguém disse, pastor, como faço para conciliar responsabilidade humana e sabedoria de Deus? Ele disse, não precisa. Não são coisas antagônicas. Digo mesmo a respeito de lei e evangelho. Não são coisas antagônicas, não precisam ser reconciliadas. Notem, evangelho é a mensagem do que Deus fez em Jesus Cristo para nos salvar. Entendemos? É a boa nova, a boa notícia do que Deus fez. A lei é aquilo que Deus exige de nós. O Evangelho é o que Deus nos dá. A lei é o que Deus nos pede. Essas realidades são antagônicas? De modo nenhum. De modo nenhum. Jesus Cristo é o cumpridor da lei, tanto como seu antítipo, como também por haver ele se colocado sob a lei em nosso lugar para cumprir. A lei em todos os seus termos, em todas as suas promessas, em todos os seus preceitos, em todas as suas ameaças. Jesus Cristo se colocou sob a lei. E a lei, por outro lado, é cumprida progressivamente na vida daquele que foi alcançado pelo Evangelho. O apóstolo disse nesse sentido em Romanos capítulo 8, versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, lei e Evangelho
são irmãos, são filhos do mesmo Pai. Oh, Senhor, quanto amo a tua lei, disse o salmista. Ele tinha tantos e maravilhosos motivos para amar a lei. Quanto amo a tua lei, disse o salmista. É a minha meditação todo dia. Isso está no versículo 97, o texto que lemos. É a minha meditação todo dia. Pastor, por que o salmista amava a lei? Porque era a sua meditação todo dia? Ou a sua meditação todo dia acontecia porque ele amava a lei? O que vem primeiro? O amor pela lei ou a meditação todo dia? Não, não, não. Estas coisas se retroalimentam. Elas se inflamam. Nós meditamos na lei de Deus porque amamos a lei de Deus e amamos a lei de Deus porque meditamos na lei de Deus. A palavra de Deus é assim: quanto mais nós a temos, mais nós a desejamos. Quanto menos nós a temos, menos a desejamos. Quanto mais eu amo a lei, mais eu medito nela. Quanto mais medito nela, mais a amo. Na vida do próprio salmista, ele havia experimentado o quanto Deus é poderoso para usar a amada lei como meio de graça, e desse modo, olha o que diz no versículo 98, vai acompanhando, torná-lo sábio. No versículo 99, lhe dar compreensão. E no versículo 100, lhe dá prudência. O que ele está dizendo é: Deus é poderoso no uso dos seus meios de graça. Ele me deu sabedoria, compreensão e prudência. Mas não foi assim numa medida ordinária. Deus superou as minhas expectativas. Por isso que no versículo 98 ele diz que Deus o fez superar em sabedoria os inimigos. E no versículo 99 ele diz que Deus o fez superar em compreensão os seus mestres. E no versículo 100, Deus o fez superar em prudência os idosos, os anciãos, aqueles que eram tidos pela nação como as pessoas mais prudentes, mais dignas de serem ouvidas. Ou, isso significa não apenas os idosos, os anciãos, mas os antigos, aqueles exponenciais das grandes escolas de sabedoria de Israel. É uma outra possibilidade. De fato, o que nós temos aqui é: Deus atendeu a minha oração, mas não fez de forma ordinária, não. Deus me deu aquilo que eu não esperava receber. E você pode perceber que nós temos nos versículos 98, 99 e 100 uma espécie de gradação. Então, o salmista disse assim: Deus me fez mais sábio que os inimigos. Então, se alguém pudesse dizer assim: ora, mas isso é fácil. É claro que se espera que os crentes sejam mais sábios do que os perversos, do que os soberbos, etc, etc. Aí, então, ele acrescenta, vai para um outro patamar e diz: não, mas não só isso não. Deus me deu mais compreensão do que os meus mestres. Deus me deu mais compreensão do que os meus mestres, do que aqueles que me ensinam diretamente, aqueles que são instrumentos de Deus para me ensinar. E para que você não fique pensando aí que isto é uma coisa de só menos importância, que isto é uma graça barata, é uma misericórdia pequena. Não, não, não. Mais do que isso, Deus me deu mais prudência do que os idosos. Quais são aquelas pessoas que você mais respeita? Deus me deu mais prudência do que essas pessoas. Ou talvez, repito para os irmãos, Deus me deu mais prudência do que os expoentes das grandes escolas de sabedoria de Israel. Veja que nós temos uma gradação, como se o salmista quisesse convencer-nos de que Deus é poderoso para fazer aquilo que a gente não espera. Agora, cuidado
para que você não conclua que essas palavras são de um homem enfatuado, arrogante, mas que salmista arrogante. Ele se acha mais sábio do que os inimigos, mais portador de compreensão do que os seus mestres, ou mais prudente do que os anciãos da nação, do que os homens sábios da nação. Que homem é? Não, não. Essas palavras, é verdade, elas são ousadas, mas o objetivo do cantor de Israel com elas é enaltecer o poder de Deus e da palavra de Deus, em tornar um simples em sábio e conceder ao simples uma medida de sabedoria toda extravagante. Também não pensem os meus irmãos que esta santificação acontece sem esforço ou sem a participação do crente. Com a santificação não é assim. O Espírito opera e porque o Espírito opera, nós operamos a nossa santificação, a nossa salvação no tocante à nossa santificação. Então, os versículos 98, 99 e 100 têm uma coisa em comum: a perseverança do salmista em apegar-se à palavra de Deus. A segunda parte do versículo 98, tenho aqueles mandamentos sempre comigo. Versículo 99, medito nos teus testemunhos. Segunda parte, versículo 100, guardo os teus preceitos. Então, o Espírito de Deus opera e por isso nós operamos. Eu quero saber se vocês estão me entendendo até aqui. Esta é a primeira parte da estrofe. O que nós temos aqui basicamente? Deus é poderoso para tornar um crente simplice em sábio. E, inclusive, conceder isso por meio das Escrituras numa medida inesperada. Eu e você conhecemos pessoas simples no princípio e com pouca instrução que se tornaram sábias. E a gente é capaz de admirar a sabedoria de uma pessoa simples. Que pessoa sábia, que pessoa prudente. Por outro lado, eu e vocês conhecemos gente com conhecimento, com um repertório de conhecimento amplo, mas que é imprudente, que é inconsequente, que é impertinente. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Sim ou não? Muito bem. A segunda parte da estrofe, eu estou a partir do versículo 101 agora, versículos 101 a 104. Porque, nada obstante nós tenhamos afirmações muito ousadas na sessão anterior, no sentido de que Deus concedeu uma sabedoria ampla ao salmista, naturalmente esta ousadia de palavras exige provas de veracidade. Então, quais são as provas da verdade da sabedoria concedida? E é por isso que nós temos nesta segunda parte os efeitos da sabedoria, ou, em outras palavras, como se vê na vida de um crente a evidência de sabedoria, de compreensão e de prudência. É isso que nós temos nesse segundo momento da nossa estrofe. Vocês estão me acompanhando? O versículo 101 diz assim, de todo mau caminho desvio os pés. De todo mau caminho desvio os pés. A primeira evidência de uma sabedoria recebida de Deus é o cuidado de evitar
toda e qualquer, toda e qualquer, toda e qualquer transgressão aos preceitos de Deus. Você percebe aqui que há um desejo em observar a palavra de Deus de modo tal que o salmista se dizia fugindo de qualquer pecado. E aqui nós já podemos aprender que contra o pecado, a coisa mais sábia, que expõe mais a compreensão recebida de Deus, ou que expõe mais prudência do Senhor, é fugir. O sábio não enfrenta o pecado. O sábio foge do pecado. O sábio evita o caminho que pode levá-lo à queda. Por isso que o salmista diz, de todo mau caminho desvio os pés. Se você quiser ver como Deus me concedeu sabedoria, disse o salmista. Será mesmo que Deus concedeu sabedoria a esse homem numa medida maior do que a que todos os seus inimigos têm, ou numa medida maior do que os seus próprios mestres possuem? Será que Deus concedeu prudência a esse homem, numa medida muito mais ampla do que a que Deus concedeu até aos anciãos da nação? Se você quiser ver isso, então o salmista diz, eu provo. Como salmista? Eu me desvio do caminho mau. Vocês estão me entendendo? Você sabe o que é prudência? É fugir do pecado. É evitar a rota que pode arruinar a sua vida. Existem rotas que nos arruinam e que nós não precisamos enfrentá-las. O pecado não é para ser enfrentado, gente. O pecado é para ser evitado. Em segundo lugar, olha o que nós temos no versículo 102. Não me aparto dos teus juízos. Não me aparto dos teus juízos, no versículo 102. O que é isso, pastor? Meus irmãos, a ideia aqui é de que o salmista não dá um único primeiro passo em direção à apostasia. Porque ele sabe que se der o primeiro passo, ele não tem noção de onde esse caminho, para onde esse caminho levará. Vocês estão me entendendo? Então, olha qual é a ideia. Eu não me aparto dos teus juízos. A ideia é, eu nem inauguro um processo de apostasia. Nem inauguro um processo de apostasia. Por qual razão? Porque onde se chegará a partir de um leve afastamento inicial? Não sei. Então, se por um lado é sábio, prudente e é exibição de compreensão recebida da parte de Deus fugir do pecado, por outro lado é também sábio e é exibição de compreensão e prudência recebidas de Deus. Quando em direção ao pecado, sabe-se que a coisa mais sábia a ser feita é não dar o primeiro passo. Então, vamos imaginar esta conversa do salmista de novo. O salmista, você é um homem ousado, né? Você está se dizendo mais sábio do que todos os seus inimigos. Você tem mais compreensão do que os seus mestres. É mesmo? Você é mais prudente do que os anciãos. O que foi que houve com você? Você leu a dogmática de Bavinck? Você leu todos os livros de teologia sistemática? Sabe tudo. Você está por dentro e atualizado de toda a atual controvérsia teológica? Você é o cara que sabe tudo a respeito das grandes confissões reformadas da igreja? Não. Eu fujo do pecado.
e eu evito dar o primeiro passo em direção à minha ruína. Vocês estão entendendo o que é sabedoria? Sim ou não? E se eu disser para os meus irmãos que tudo é somente para isso? Somente para nós vivermos para Deus. Tudo é somente para isso. A teologia, as grandes doutrinas, a exposição bíblica, os estudos, as salas de escola dominicais. Saudade, né, Sandra? Sandra colocou isso esses dias aí. Está com saudade da escola dominical. Também estou. Tudo é somente para isso. Para que nós vivamos para Deus. Veja o que a palavra de Deus exalta. Terceiro lugar. Versículo 103 diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. O salmista está dizendo as tuas palavras, não é? No plural. Estas tuas palavras no plural são desejadas por ele como coisas deliciosas. Como aquela sobremesa mais saborosa. E o plural é importante aqui porque o salmista está a afirmar que ele deseja todos os modos pelos quais Deus fala conosco. E Deus fala conosco, às vezes, por meio de ameaças e juízos severos. Assim como ele também fala conosco por meio de preciosas e doces promessas. Para o salmista, as doutrinas grandiosas são deliciosas, como os preceitos, como os mandamentos. O que ele está dizendo é: eu desejo todo o conselho de Deus. Isto é evidência de sabedoria, isto é evidência de compreensão e de prudência. O homem sábio que compreende e que é prudente, ele quer todo o conselho de Deus. Ele não põe ênfases exacerbadas em certos pontos da palavra de Deus. E no versículo 104, ali o salmista termina dizendo o seguinte: detesto todo caminho de falsidade. Detesto todo caminho de falsidade. Opa! A ideia do versículo 104 é a seguinte, né? Os preceitos são fontes de entendimento. Então, porque os preceitos são fontes de entendimento, o salmista odeia a falsidade. É expressão de entendimento, de sabedoria, de compreensão e de prudência. Odiar. É preciso saber odiar. Vocês já aprenderam a odiar? Então, se não aprenderam a odiar, aprendam a odiar. Porque é necessário saber odiar. Mas odiar com entendimento, com sabedoria, com compreensão, com prudência, não é odiar gente. O ódio por gente é sabedoria deste mundo. Carnal, infernal, diabólica. Ódio por gente é sabedoria de Satanás. É sabedoria de demônios. O ódio que nós precisamos nutrir é o ódio por todo caminho de falsidade.
E não é o ódio de quem diz, odeio gente falsa. O caminho de falsidade é a maneira como o salmista se refere ao caminho do pecado. O caminho de falsidade é o pecado, e é notável que o salmista fale do pecado como um caminho de falsidade. Todo pecado é falso, fingido, dissimulado. Por que o pecado é falso? Porque quando se abraça o pecado por haver crido em suas falsas promessas. No fim das contas, depois de havermos abraçado o pecado, nós descobrimos que fomos enganados. O pecado não tinha para nos dar aquilo que nos prometeu a princípio. E nos deu, por outro lado, algo que tinha ocultado de nós. É por isso que o pecado é dito aqui em termos de caminho de falsidade. Agora, imagine a conversa do salmista com o seu interlocutor, imaginado por nós aqui nesse momento. É verdade mesmo, salmista, você é sábio, mais sábio do que todos os seus inimigos? Você tem mais compreensão do que os seus próprios mestres? Você é mais prudente do que os anciãos da nação, os conselheiros da nação? Prove isto. O salmista diz, provo. O pecado não me engana. E isso é prudência. Eu entendo que toda promessa do pecado para me atrair é mentira. É falsa. Você sabe quem é capaz de ver estas coisas? O prudente. Aquele que recebeu de Deus sabedoria, compreensão, entendimento. Por isso, no versículo 104, está ali dito, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso, o quê? Detesto, odeio o caminho da falsidade. Entendemos, meus irmãos? Sim ou não? Há 3 verdades que quero ressalvar aqui para a nossa compreensão e para estarmos em alerta. Primeiro, olha o que eu disse e quero enfatizar. O crente salvo pela graça não tem problemas com a lei de Deus. O crente salvo pela graça não tem problemas com a lei de Deus. Pelo contrário. Aquela lei que antes o acusava e que antes o matava. E agora é sua aliada. Porque a lei lhe revela o modo de vida aceitável para a nossa comunhão com Deus. O modo de vida que Deus quer que nós vivamos para Ele. Então, aquela lei que era inimiga, que matava, sim, destituída da graça, a lei destituída do Evangelho é uma inimiga cruel, porque ela nos manda fazer aquilo que nós não conseguimos fazer para simplesmente olhar em nosso rosto e dizer, você é réu. Mas a lei, como instrumento daquele que abraçou o Evangelho de Jesus Cristo, é uma grande bênção, é uma grande dádiva. Sim, meus irmãos, a lei é doce ao meu paladar, mais doce que mel à minha boca. Não. O crente salvo pela graça não tem problemas com a lei. Quem tem problema com a lei é o crente que, supostamente salvo pela graça,
usa a graça de Deus como um cheque em branco para fazer aquilo que dá na telha. Os libertinos de toda forma, eles sim têm problemas com a lei de Deus. Eles não suportam a lei porque eles acreditam que, salvos pela graça, agora estão livres para fazer aquilo que dá na telha, sem nenhuma preocupação com a vontade de Deus, sem nenhum interesse em conformar a vida de acordo com a vontade de Deus. Para estes, e não para os crentes que foram salvos pela graça. A lei é um problema. Segundo, eu preciso lembrar aos meus irmãos que vocês não devem subestimar a necessidade que vocês têm de sabedoria. Vocês não têm sabedoria. A fragilidade de quem somos, as nossas muitas limitações, a vileza do nosso pecado. Agora some tudo isso à complexidade da vida, as tentações que tão de perto nos atacam, o pecado que tão de perto nos assedia, palavras do escritor aos Hebreus, né? Some tudo isso com as complexidades da vida, com as tentações que vêm dos sofrimentos, das aflições, com as coisas inesperadas que surgem em nosso caminho, e então você precisa, consideradas estas coisas, chegar à conclusão da indispensabilidade da sabedoria que vem do alto. E no dia que você chegar à conclusão de quão indispensável é a sabedoria que vem do alto, você vai suplicar por ela todos os dias. Todos os dias. Se você pede pouco por sabedoria, se você ora pouco para que Deus lhe ensine os decretos dele, é porque ainda você não está convencido de quão indispensável é a graça da sabedoria. E por fim, também exorto os meus irmãos a não subestimarem o poder de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e até, inclusive, pensamos. Sabe aquelas coisas que até queremos pedir, mas depois pensamos, não, isso seria demais. Nem vou pedir isso. Pois bem, Deus é poderoso para fazer além de coisas que você pede, coisas que você não pede, mas pensa, e coisas que você não imagina. E Deus pode fazer além destas coisas. Esse homem talvez nem pensasse, né? Talvez ele nem tivesse esta compreensão antecipada, quando ele tantas e tantas vezes disse: Senhor, me ensine os teus decretos. E depois ele disse de novo: me ensine os teus decretos, Senhor. E depois ele disse: abre os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. Senhor, eu preciso de compreensão, preciso de entendimento. Senhor, não me tire a tua palavra. Eu preciso da tua palavra, preciso compreendê-la, preciso que ela se internalize em mim. Oh, Senhor, eu peço. E ele saiu insistindo, e ele talvez nem previsse o que Deus iria fazer com ele. Torná-lo mais sábio do que todos os inimigos, dar a ele mais compreensão do que a que deu a todos os seus mestres, e torná-lo mais prudente que os anciãos da nação. Então, Deus pode torná-lo mais sábio do que os seus maiores modelos de sabedoria. Ou não. Mas uma coisa é certa: Deus lhe dará o que for suficiente e necessário, conforme a medida da fé
que ele decidiu que repartiria com os crentes. Essa medida, meus irmãos, se não for excedente, será toda adequada. Então, não subestime o poder de Deus para tornar você sábio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso falar da minha alegria de estarmos aqui num domingo de período de carnaval.